Abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial da presidenta Dilma Rousseff. Queridas brasileiras e queridos brasileiros, acabo de assinar o ato que coloca em vigor, a partir de amanhã, uma forte redução na conta de luz de todos os brasileiros. Além de estarmos antecipando a entrada em vigor das novas tarifas, estamos dando um índice de redução maior do que o previsto e já anunciado. A partir de agora, a conta de luz das famílias brasileiras vai ficar 18% mais barata. É a primeira vez que isso ocorre no Brasil. Mas não é a primeira vez que o nosso governo toma medidas para baixar o custo, ampliar o investimento, aumentar o emprego e garantir mais crescimento para o país e bem-estar para os brasileiros. Temos baixado juros, reduzido impostos, facilitado o crédito e aberto, como nunca, as portas da casa própria para os pobres e para a classe média. Ao mesmo tempo, estamos ampliando o investimento na infraestrutura, na educação e na saúde, e nos aproximando do dia em que a miséria estará superada no nosso Brasil. No caso da energia elétrica, as perspectivas são as melhores possíveis. Com essa redução de tarifa, o Brasil, que já é uma potência energética, passa a viver uma situação ainda mais especial no setor elétrico. Somos agora um dos poucos países que está, ao mesmo tempo, baixando o custo da energia e aumentando sua produção elétrica. Explico com números. Como acabei de dizer, a conta de luz neste ano, de 2013, vai baixar 18% para o consumidor doméstico e até 32% para a indústria, a agricultura, o comércio e serviços. Ao mesmo tempo, com a entrada em operação de novas usinas e linhas de transmissão, vamos aumentar em mais de 7% nossa produção de energia. E ela irá crescer ainda mais nos próximos anos. Esse movimento simultâneo nos deixa em situação privilegiada no mundo. Isso significa que o Brasil vai ter energia cada vez melhor e mais barata. Significa que o Brasil tem e terá energia mais que suficiente para o presente e para o futuro, sem nenhum risco de racionamento ou de qualquer tipo de estrangulamento no curto, no médio ou no longo prazo. O ano passado, colocamos em operação 4.000 megawatts e 2.780 quilômetros de linha de transmissão. Este ano, vamos colocar mais 8.500 megawatts de energia e 7.540 quilômetros de novas linhas. Temos uma grande quantidade de outras usinas e linhas de transmissão em construção ou projetadas. Elas vão nos permitir dobrar em 15 anos nossa capacidade instalada de energia elétrica, que hoje é de 121.000 megawatts. Ou seja, temos contratada toda a energia que o Brasil precisa para crescer e bem neste e nos próximos anos. Minhas amigas e meus amigos, o Brasil vive uma situação segura na área de energia desde que corrigiu em 2004 as grandes distorções que havia no setor elétrico e voltou a investir fortemente na geração e na transmissão de energia. Nosso sistema é hoje um dos mais seguros do mundo, porque, entre outras coisas, temos fontes diversas de produção de energia, o que não ocorre, aliás, na maioria dos países. Temos usinas hidrelétricas, nucleares, térmicas e eólicas. E nosso parque térmico, que utiliza gás, diesel, carvão e biomassa, foi concebido com a capacidade de compensar os períodos de nível baixo de água nos reservatórios das hidrelétricas. Praticamente todos os anos, as térmicas são acionadas com menor ou maior exigência e garantem com tranquilidade o suprimento. Isso é usual, normal, seguro e correto. Não há maiores riscos ou inquietações. Surpreende que, desde o mês passado, algumas pessoas, por precipitação, desinformação ou algum outro motivo, tenham feito previsões sem fundamento, quando os níveis dos reservatórios baixaram e as térmicas foram normalmente acionadas. Como era de se esperar, estas previsões fracassaram. O Brasil não deixou de produzir um único quilowatt que precisava.
E agora, com a volta das chuvas, as térmicas voltarão a ser menos exigidas. Cometeram o mesmo erro de previsão os que diziam, primeiro, que o governo não conseguiria baixar a conta de luz. Depois, passaram a dizer que a redução iria tardar. Por último, que ela seria menor do que o índice que havíamos anunciado. Hoje, além de garantir a redução, estamos ampliando seu alcance e antecipando sua vigência. Isso significa menos despesas para cada um de vocês e para toda a economia do país. Vamos reduzir os custos do setor produtivo e isso significa mais investimento, mais produção e mais emprego. Todos, sem exceção, vão sair ganhando. Aproveito para esclarecer que os cidadãos atendidos pelas concessionárias que não aderiram ao nosso esforço terão ainda assim sua conta de luz reduzida como todos os brasileiros. Espero que em breve até mesmo aqueles que foram contrários à redução da tarifa venham a concordar com o que eu estou dizendo. Aliás, neste novo Brasil, aqueles que são sempre do contra estão ficando para trás, pois nosso país avança sem retrocessos em meio a um mundo cheio de dificuldades. Hoje, podemos ver como erraram feio no passado os que não acreditavam que era possível crescer e distribuir renda. Os que pensavam ser impossível que dezenas de milhões de pessoas saíssem da miséria. Os que não acreditavam que o Brasil virasse um país de classe média. Estamos vendo como erraram os que diziam meses atrás que não iríamos conseguir baixar os juros nem o custo da energia e que tentavam amedrontar nosso povo, entre outras coisas, com a queda do emprego e a perda do poder de compra do salário. Os juros caíram como nunca. O emprego aumentou. Os brasileiros estão podendo e sabendo consumir e poupar. Não faltou comida na mesa nem trabalho. E nos últimos 2 anos, mais 19 milhões e 500 mil pessoas, brasileiros e brasileiras, saíram da extrema pobreza. O Brasil está cada vez maior e imune a ser atingido por previsões alarmistas. Nos últimos anos, o time vencedor tem sido o dos que têm fé e apostam no Brasil. Por termos vencido o pessimismo e os pessimistas, estamos vivendo um dos melhores momentos da nossa história. E a maioria dos brasileiros sente e expressa esse sentimento. Vamos viver um tempo ainda melhor, quando todos os brasileiros, sem exceção, trabalharem para unir e construir. Jamais para desunir ou destruir. Porque somente construiremos um Brasil com a grandeza dos nossos sonhos quando colocarmos a nossa fé no Brasil acima dos nossos interesses políticos ou pessoais. Muito obrigada e boa noite. Brasil, país rico é país sem Como pobreza. vimos aí, né, Reinaldo? Essa é uma alternativa sustentável, com benefícios para a sociedade, meio ambiente e também mais econômica, é levar adiante. Agora, os altos valores das contas de luz assustaram os brasileiros este mês. Olha aí, quem acha que o preço da eletricidade está salgado pode preparar o bolso, hein? Novos aumentos não estão descartados. Nas mãos do gerente do restaurante, a conta de energia, que nos últimos 2 meses subiu quase R$ 900. Este mês serão gastos R$ 5.800 com o pagamento da eletricidade. E para evitar novas surpresas, a receita foi diminuir o uso dos aparelhos de ar-condicionado. 15 para as 11 nós ligamos o ar, somente 2 máquinas, que nós temos 5, e meio-dia até às 16 horas, ficam os 5 ligados, devido ao fluxo que os clientes, passam a sentir a diferença. E os brasileiros podem se preparar, pois a energia elétrica deve continuar subindo até o fim do ano. Segundo os especialistas, a explicação está no uso intenso de energia das termoelétricas e o sistema de bandeiras tarifárias, que repassa ao consumidor o custo maior de manutenção destas usinas. Pelo fato de estarmos usando essas térmicas caras, nós vamos ter que pagar. Nós vamos atravessar 2015 todo com a bandeira vermelha. E o reajuste da conta de luz pode prejudicar ainda mais os brasileiros, já que o setor industrial também sofre e deve repassar a alta ao consumidor.
A energia é um insumo essencial para a indústria e a eletricidade é bastante cara no Brasil e vai passar a ser mais cara, pressionando o custo dos produtos na ponta para o consumidor, né? No final, quem vai pagar é sempre o consumidor. Além de pesar no bolso, a crise energética expõe outra preocupação dos brasileiros: o risco de apagões. Esse risco existe e é alto. Se as chuvas de março não vierem com intensidade, você não vai encher o reservatório, você vai passar um ano apertado. E até o horário de verão, que no passado representava um alívio para o abastecimento de energia, não garante mais uma grande economia. Qual é a função do horário de verão? É você evitar ligar térmica no horário de ponta. O que aconteceu esse ano? A ponta acontecia às 3 da tarde. Por quê? O verão era tão forte que as pessoas ligavam os ventiladores, os aparelhos de ar-condicionado exatamente naquele horário de pico da radiação solar. Então o horário de verão serviu para a gente ficar na praia até mais tarde. A qualquer momento nós vamos reforçando essas informações. Eu recomendo mais uma vez que você não saia de casa. Claro que a situação, eu repito, da segurança pública não é a melhor. Isso não é a primeira vez que acontece. A coisa é manter a calma. Eu sei que nós estamos sendo vistos nos lugares onde há geradores em São Paulo, na Grande São Paulo e outros locais onde está faltando energia elétrica. Estamos recebendo várias comunicações. Houve uma queda aqui, alguns celulares já está restabelecidas, as comunicações telefônicas aparente não foram afetadas. Estado de Pernambuco, no nordeste do país, também foi afetado. Até agora, são as informações que nós dispomos. Parada do metrô em São Paulo, parada de trens, semáforos com problemas. Nós estamos aqui na redação da Band tentando nos comunicar com as autoridades, tentando trazer um quadro mais oficial, um quadro oficial. O nível do sistema Cantareira caiu hoje para 8,5%, já contando com a segunda reserva do chamado volume morto. Nesse ritmo, a previsão é de que as reservas se esgotem em 5 meses. O governo de São Paulo tem 8 projetos de obras que devem desafogar o Cantareira. Com as medidas, a Sabesp espera que os reservatórios se recuperem até março do ano que vem. O gado, agora mais magro, pasta às margens do que um dia foi uma represa. O curso d'água secou e, apesar da vegetação abundante, falta água limpa para os animais beberem. Estamos na represa Jaguari, uma das que formam o sistema Cantareira. A propriedade fica bem ao lado dos dutos de captação do volume morto. A gente está aqui num ponto de vegetação dentro de uma propriedade. Eu tenho 1,70 m de altura e o que a gente observa é que a mata ela tem quase a minha altura. Agora, o mais impressionante é que toda esta vegetação não é nativa aqui deste terreno. As plantas, na verdade, nasceram onde antes havia muita água. Esse daqui é um dos pontos de maior profundidade da antiga represa. E agora o que se vê é uma área de solo seco e desta vegetação que não para de crescer. As chuvas das últimas semanas não se acumularam. São absorvidas pela terra seca e a pouca umidade que sobra dá as condições para essas espécies continuarem se espalhando. Emerson, que é o caseiro da propriedade, lembra que a paisagem, hoje desoladora, era bem diferente. Passava barco, muita gente à beira da represa pescando, nadando, o pessoal andando de jet ski para lá e para cá, né? Acabou. A foto mostra como os peixes eram abundantes. A balsa abandonada era uma das atrações por aqui. Levava os visitantes, por exemplo, para esta ilhota que fica bem no centro da represa. Em maio, o volume útil do Cantareira operava com 8,2% da capacidade. Com os mais de 180 bilhões de litros da primeira cota do volume morto, esse patamar subiu para 26,7%. Mas, diante do auge da crise, essa cota acabou rapidamente e caiu aos 3% em outubro. Foi quando a Sabesp passou a captar água da segunda reserva técnica. Com 105 bilhões de litros a mais, a capacidade voltou a subir
13,6%. Mas em menos de 2 meses, o nível baixou de novo e agora restam apenas 26 bilhões de litros d'água, ou 8,7% do total. O governo de São Paulo já considera a utilização de um terceiro volume morto. No entanto, a obra mais aguardada é a interligação do Cantareira com a bacia do Rio Paraíba do Sul. Este especialista em recursos hídricos e conselheiro do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, defende que a recuperação da crise depende da remodelação da gestão dos recursos. Eu vejo 3 medidas emergenciais de adaptação. Primeiro, que é você implementar o rodízio. Segundo, a proteção dos mananciais, no sentido de você permitir que a água seja usada com a prioridade de abastecimento humano. E a terceira questão são as medidas estruturais de médio e longo prazo, que demandariam a proteção dos mananciais, a recuperação dos mananciais, que nos permitisse aumentar a produção natural de